o mal e os malvados, a cada ocorrência do que nós entendemos como mal, nós questionamos bem, nós nos distanciamos de Deus, nós nos rebelamos mais ainda. E como nós estamos num planeta mais para primitivo que para iluminado, evidentemente, a sucessão de eventos que identificamos como mal é muito grande e nós nos deixamos afogar por levas e levas de maldades. Serei eu escuro porque seus olhos são turvos? Perguntou Jesus em outras palavras. Serei eu mau porque seus olhos não são bons? Como nos livrarmos dessa visão do mal, dessa visão de revolta, de briga com a vida, de briga com Deus? Como nos libertar de nós mesmos, dos nossos óculos escuros, que de tudo fazem noite? Foi a questão que nos inspirou o trecho do capítulo 1 de Atos, versículos de 18 a 20, onde nós lemos assim: Era Pedro falando sobre Judas. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, falando a respeito do terreno que foi comprado com o dinheiro auferido por Judas com a traição de Jesus. E precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. São duas as informações sobre a forma de morte de Judas, uma falando da corda, outra falando do precipício. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. A situação parece mais complexa para quem se inicia no terreno da espiritualização, para quem conhece a profecia da traição, perguntando se o traidor estaria destinado à traição, se seria o papel dado por Deus a Judas de trair Jesus. O que se estende, é claro, para todos os tipos de violentos, dos menores aos maiores, de Adolf Hitler até o assassino comum do dia a dia. Virão eles com um encargo da luz? Cumprirão um papel que lhes foi dado por Deus? Isso repugna a lógica e o nosso coração. Nós sentimos que isso é um absurdo, mas tem lógica. Como compreender o mal e os malvados, não é? É claro que a luz não pode ficar refém do bem. O resgate
não exige os violentos. O bem não precisa do mal. Jesus ensinou: o escândalo é necessário, mas ai daquele por meio do qual ele vier. Nós podemos imaginar que num ambiente todo cheio de venenos, de egoísmos e de primitividades como a Terra, a necessidade de que Jesus fosse traído teria inúmeros candidatos, mas nenhum deles veio destinado à traição. A traição estava prevista, mas ninguém destinado a ela. Todos poderiam e podem sempre resistir às suas próprias tendências. Claro. Mas a chave disso nos foi dada por Jesus, ao dizer que o escândalo é necessário, mas ai daquele por meio do qual ele vier. Mas e os resgates como se dão? Ora, como nós vivemos em liberdade, como Deus nos ama em liberdade, nós podemos reagir às situações de uma maneira harmoniosa ou não. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, como se deduziu das cartas de Paulo. O que faz com que a liberdade esteja na origem dos fenômenos e o destino esteja ao recebermos as consequências dos nossos atos. No famoso dilema entre liberdade e destino, vê-se que eles são duas faces de uma mesma moeda. Um está na origem das dores ou da felicidade, outro está na colheita dos resgates ou da luz. Não é? Parece lógico, parece justo e é. Mas então, pelo menos a paz precisa da violência? Se não precisa dos violentos, mas precisa da violência? Não. Se fosse assim, se um assassinato precisasse ser resgatado por outro assassinato, um estupro por outro estupro, uma corrupção por outra corrupção, a humanidade não cresceria, não evoluiria. O bem tem os seus próprios meios. Se a bomba atômica não fosse lançada sobre Hiroshima e Nagasaki, a necessidade daquelas coletividades passarem por desencarnes maciços e coletivos se daria por vulcões, terremotos, maremotos, como são tão comuns naquela região. Deus, o bem, a luz, não precisa de nós, do mal, das trevas. A vida tem seus próprios meios. Os acidentes, as catástrofes, as pandemias que estão previstas agora para esse nosso momento e que na nossa ignorância pensamos ser terrível mal, são as formas de Deus encerrar ciclos, curar ciclos de ignorância, de maldade, provocados por nós mesmos. Porque essa energia que nós tínhamos acumulado irresponsavelmente poderia ter se explodido, poderia ter se manifestado numa terceira guerra mundial de terríveis proporções. Conseguiu-se evitar
esse mal que caminharia, que carrearia essa energia, mas que geraria mais energia ruim, mais karma, mais peso, mais resgates a serem cumpridos em séculos, milênios até. Conseguiu-se evitar, isso foi um bem enorme, mas a energia continuava lá. Como ela poderia ser trabalhada? Pelo bem, pela construção de uma sociedade justa, a qual até se ensaiou com os direitos humanos, com os ideais igualitários, com as ONGs generosas. Por todo o tempo da humanidade, sempre as luzes se abriram, as luzes apareceram, velas no meio da espessa escuridão na qual escolhemos viver. Mas nós, ao invés de nos aproximarmos e nos acendermos com elas, ao invés de iluminar a terra, nós enterramos a luz. Buda veio para nos iluminar, Sócrates para nos dar a luz. Jesus disse que faríamos tudo o que ele fez e mais, mas a nossa triste opção foi a que nós conhecemos. E o que a vida faz com negadores e traidores? Nós vimos na epopeia de Jesus. Pedro e Judas se equivocaram e as oportunidades lhes foram dadas. Judas optou pela morte, por servir a morte. Pedro por servir a vida. E se tornou o líder da Casa do Caminho, que acolheu inúmeros necessitados, dando-lhes o pão da matéria, o pão do corpo e o pão da alma. As mesmas alternativas nos são dadas agora para essa humanidade bem-aventurada que conseguiu evitar a Terceira Guerra Mundial e que agora colhe, trabalha, cura suas energias com pandemias, catástrofes, oportunidades maravilhosas de servir aos necessitados, de receber doando, de ser perdoado perdoando, de se transformar transformando, como anunciou Francisco de Assis. Qual será a nossa opção? Pedro ou Judas? Resolveremos servir a morte ou a vida? Felizes respostas para todos nós.